A clara disparidade entre as seleções que disputam a Copa América e as que estão participando da Eurocopa chama atenção. De que maneira os sul-americanos podem diminuir essa diferença em relação aos europeus? Corinthians e São Paulo, ambos em dificuldade. São Paulo numa crise danada na zona de rebaixamento. O que dá para esperar de um clássico desse, gente? E Mbappé, candidato ao melhor do mundo, destaque do Paris Saint-Germain, acabou sendo o vilão francês. Perdeu o pênalti que decretou a eliminação da vice-campeã europeia e campeã mundial precocemente até da Eurocopa diante da seleção suíça. Isso significará o que no futuro do craque? Temas do nosso papo de hoje, vá até o final do vídeo. Vamos nessa! Bem, as seleções que disputam a Eurocopa nitidamente estão num estágio bem superior em relação às seleções que participam da Copa América. Isso não é surpresa, os europeus têm dominado os campeonatos de seleções. As últimas Copas do Mundo, 4 últimas foram vencidas por europeus e o Brasil foi eliminado por seleções da Europa nessas 4 últimas Copas. Vamos lembrar? Em 2006 o Brasil foi eliminado pela seleção da França, né? Havia sido campeão antes, em 2002, e o vencedor da Copa do Mundo foi a Itália. Em 2010 a Holanda eliminou o Brasil e a Espanha foi a campeã. Em 2014 a Alemanha massacrou o Brasil, fez 7-1, eliminou a seleção da casa, anfitriã, que era a seleção brasileira, e levantou o troféu ao final. E em 2018, a Bélgica eliminou a seleção brasileira e a França acabou campeã. Detalhe, nessas últimas 4 Copas do Mundo, 8 seleções, obviamente, fizeram as finais, né? 2 a cada Copa do Mundo, e 7 vezes apareceram seleções europeias. Apenas uma seleção de fora da Europa se infiltrou numa final de Copa do Mundo nas 4 últimas edições do Mundial de Futebol. A Argentina, que foi adversária da campeã Alemanha aqui no Brasil em 2014. Então, é um registro histórico recente que mostra muito claramente um domínio europeu. Finais europeias, semifinais europeias, seleção brasileira com todo o seu poderio, tradição e camisa sendo eliminada por times da Europa. Isso tem acontecido de forma sistemática e repetidas vezes. A Argentina também ficando pelo caminho em confrontos contra as seleções do chamado Velho Mundo. O futebol europeu cresceu. O futebol europeu hoje tem jogadores que driblam, que passam características do jogo sul-americano, aliada à tática, à estratégia mais avançada adotada pelos europeus, que estudam mais o futebol, se aprofundam mais nos elementos do jogo, criaram essa situação. Agora, o que pode acontecer até a Copa do Mundo para que as seleções daqui consigam desenvolver um futebol melhor? Acho muito difícil, acho que não tem solução no curto prazo. Para algumas seleções, sim. A Argentina precisa de um técnico mais competente, mais experiente. Scaloni não me parece esse homem. O Uruguai, ao contrário, tem um técnico muito experiente, mas que parece, Oscar Tabárez, já ter dado a sua grandíssima contribuição ao futebol celeste, da seleção celeste. Me parece a hora de mudar. Tabárez tem limitações físicas, é um homem respeitadíssimo, tem uma história belíssima e todos nós aplaudimos a sua trajetória no futebol. Mas o futebol que o Uruguai pratica está aquém. Será que ele ainda é a pessoa certa? Ou é o momento de alguém com outras ideias, com uma outra visão, para aproveitar, inclusive, jogadores mais experientes que ainda formam a seleção uruguaia, com uma dupla espetacular de atacantes Suárez e Cavani, ainda em plena forma, e jogadores jovens que surgiram e que podem fazer com que o Uruguai tenha uma seleção mais competitiva. E isso pode, evidentemente, mudar um pouco as coisas. Ou o Tabárez consegue se reinventar, ou o Uruguai busca outros arquitetos da montagem desse time. As outras seleções acho muito pouco provável, porque tecnicamente tem mais limitações. Mesmo Colômbia, Equador, Peru, que foi a última Copa, são mais limitadas. E isso tem sido muito ruim também para a seleção do Brasil, porque ela só pode jogar com os sul-americanos praticamente, porque os europeus têm o calendário todo ele preenchido, com a criação da Nations League, que ocupa todas as datas FIFA que não são de eliminatórias, e com isso o Brasil não consegue ter intercâmbio com as seleções europeias. Isso é muito, muito, muito ruim para todos os sul-americanos, especialmente para aqueles que são mais fortes, Brasil, Argentina e até Uruguai. Então é muito difícil reduzir essa distância. Vai ser necessário aí um trabalho forte e alguns exercícios de imaginação, porque são poucas oportunidades para o Brasil ser testado por seleções até de segundo e terceiro escalão na Europa, mas que oferecem mais resistência do que os adversários aqui da América do Sul. Se pelo menos as 3 seleções, 4, Brasil, Argentina, Uruguai e mais uma, Colômbia, por exemplo, estivesse num bom momento, nós teríamos pelo menos algumas disputas mais acirradas entre as 4. Mas nem isso está acontecendo. O Brasil, mesmo com um jogo muito conservador, muito cauteloso do Tite, ele se sobressai, ele fica muito acima dos outros. E isso tem acontecido. Pode até ser eliminado num jogo de Copa América, um mata-mata de um jogo, pode acontecer qualquer coisa. Mas o futebol brasileiro está à frente, a seleção brasileira está à frente. Mas não porque seja espetacular, e sim pela fragilidade que a cerca aqui em nosso continente. Reduzir essa diferença para os europeus me parece muito difícil. O que não significa que o Brasil não possa ganhar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um torneio eliminatório. E o Brasil tem um esquema de jogo extremamente cauteloso com relação à defesa. Então, se conseguir
jogar defensivamente de forma eficiente e tiver momentos em que seu ataque funcione bem com o Neymar, isso é possível sim, porque ele é um jogador muito acima da média, de repente o Brasil surpreende na Copa do Mundo aos próprios brasileiros que não acreditam muito que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo competitiva. Corinthians e São Paulo vão se enfrentar e esse é um jogo em Itaquera, onde São Paulo jamais venceu. É um jogo cercado de uma expectativa negativa, né? Porque a fase dos times é muito ruim. Para o São Paulo, uma derrota vai significar um mergulho numa crise mais profunda ainda. E o Corinthians seria abrir as portas de vez para uma crise que fica ali batendo, mas que não entrou para valer. Porque a expectativa do Corinthians para essa temporada é muito menor. O Corinthians tem a noção, o torcedor também sabe disso, que não está nesse momento em condições de pleitear grandes triunfos, grandes conquistas. O Corinthians tem um time enfraquecido, o clube está mergulhado em dívidas, é um momento muito delicado, ainda mais com a pandemia e com o afastamento de sua torcida. O São Paulo, ao contrário, ganhou o título paulista, contratou muitos jogadores no início da temporada, com a chegada de um novo presidente, e criou ali uma nova expectativa no seu torcedor. Uma expectativa de mais títulos, de brigar pelo Brasileirão, como chegou a liderar com 7 pontos de vantagem, já entrando na reta final do campeonato de 2020. E aí o São Paulo, de repente, não consegue vencer depois de 7 jogos, é um dos times da zona de rebaixamento, falha clamorosamente em sua defesa, como no gol do Ceará no domingo, no empate 1-1, um negócio impressionante o gol do Ceará, todo mundo parado assistindo, e o Ceará finalizando, voltando, finalizando, até fazer o gol o Jorginho. Ou seja, é um clássico que não dá para esperar muita coisa desse jogo. Favorito? Não dá para dizer que tem favorito. Como é que pode ter favorito num jogo que os dois estão tão mal? Acho que o favoritismo aí é para quem apostar num jogo ruim. Eu, sinceramente, não tenho expectativa de um bom jogo. Talvez até um jogo animado, com gols e tudo mais, mas um jogo tecnicamente agradável, elogiável, é muito pouco provável que isso aconteça. Mbappé acabou sendo uma espécie de vilão da França porque perdeu o pênalti decisivo, para deleite daqueles que adoram tripudiar e se divertem com sucesso, com insucesso daqueles que normalmente fazem sucesso. Né? Tem muita gente assim, nas redes sociais fica muito claro. E, claro, vai ter gente desmerecendo o jogador. É bom colocar os pingos nos is e lembrar que, além de ter sido campeão do mundo como protagonista aos 18 anos, fazendo gol em final e tudo mais, Mbappé foi o grande jogador do Paris Saint-Germain nessa temporada. Neymar ficou fora de muitos jogos por lesão, por suspensão, e o Mbappé solucionando problemas, encontrando soluções em muitos jogos, especialmente jogos grandes, no Campeonato Francês, na Copa da França e na Liga dos Campeões também, com ou sem o brasileiro ao seu lado. Perde um pênalti num jogo em que ele não foi bem, teve uma chance também de definir, não definiu, mas isso não vai arranhar, evidentemente, o prestígio desse jogador no sentido daquilo que a gente sabe que ele pode realizar e que ele já realizou. Tem só 22 anos, né, e já é o cara encarregado de bater o pênalti decisivo. Acho até que foi a má escolha do técnico Deschamps. Por quê? Mbappé não é um exímio cobrador e parecia muito esgotado fisicamente. Eu acho que foi uma escolha errada. Talvez fosse um jogador para não bater o pênalti nesse momento. E por que eu digo isso? Acompanhando o Campeonato Francês, nós vimos que o Neymar é um ótimo batedor de pênalti. Até perdeu um na reta final do campeonato, o time dele venceu o PSG assim mesmo aquela partida. Mas o Neymar bate pênalti muito bem. E na ausência dele, o Mbappé vinha batendo. Ele não é tão bom cobrador. Ele cobra os pênaltis, mas sem a mesma categoria e eficiência do Neymar. E acabou errando. Né? Errou um pênalti, mas convenhamos, né? Aos 22 anos ele já tem uma história, já tem uma trajetória muito marcante. Né? Copa do Mundo, ele levou o PSG aí junto com o Neymar, né, uma final de Champions League na temporada anterior, dessa vez chegou à semifinal e ele sempre brilhando intensamente. Ainda vamos ouvir muito falar de Mbappé. Ah, vai ser o melhor do mundo, não vai ser o melhor do mundo, isso é uma questão, na minha opinião, menor. Muito importante do que ser campeão do mundo é ir bem no seu clube, ou na sua seleção também, claro. E é isso que vai colocá-lo nessa situação. E mais importante do que um troféu individual é o título, é o prêmio coletivo. E isso é o que leva à glória individual também. Então, um momento ruim para o Mbappé depois de uma ótima temporada, foi artilheiro do time na temporada, inclusive. Mas muita coisa vai ter ainda pela frente o Mbappé para realizar e acho que ainda vai fazer com que no futuro as pessoas nem se lembrem desse pênalti perdido, porque poderá e deverá dar muitas conquistas ainda ao seu clube, PSG, ou o clube que ele venha a defender no futuro, e também a seleção da França, que continua sendo uma seleção fortíssima, né, porque foi eliminada agora, que a gente vai achar que a França não joga nada, especialmente de Kanté para frente. Tem jogadores que, todos eles, no mínimo, brigariam por posição na seleção brasileira ou na seleção da Argentina, por exemplo. Qual?